Bem-vindo, bonsaísta! Estamos aqui de novo mais uma vez no canal Aroeira Bonsai e estou aqui para fazer um vídeo sobre nebari. Eu tenho esses ficus microcarpa, eu estava pensando em mostrar como se faz um nebari de ótima qualidade. Aqui eu estou fazendo uma desfolha inicial aqui para a gente trabalhar a planta, as raízes. Essas são folhas velhas, estou retirando as folhas para ver uma brotação nova, ajudar na nutrição da planta, melhorar a saúde da planta. Então a gente faz essa desfolha para possibilitar essa renovação foliar aí. Eu vou te mostrar como é que faz uma desfolha. A gente corta no pecíolo da folha e facilita esse processo de nova brotação. A gente corta naquele cabinho onde tem que liga a folha ao galho. Então a gente vai fazer isso em toda a árvore para ajudar a planta aí a fazer essa renovação foliar. Então que se mexer em raiz também, esse processo ele é bem-vindo porque diminui o gasto energético da planta. Aqui a gente vai começar a trabalhar o nebari. Essa planta eu rachei o tronco dela. Ela era uma mudinha bem fina, estou rachando para ganhar conicidade. Esse processo ele é feito muito na Tailândia, eles fazem muito esse processo. Então aqui eu estou mostrando que foi feita a rachadura no tronco. Eu rachei ele em 4 lugares. Aqui. Aí eu rachei para ganhar espessura no tronco. Ele já ficou bastante cônico aqui. É lógico que isso aqui é um processo inicial ainda. Eu tenho um caminho muito longo pela frente ainda, mas ela já está ganhando conicidade. Vai demorar ainda uns 4, 5 anos ainda para chegar no grau que eu quero. Aqui eu estou retirando um pouco de substrato para facilitar a visualização de raízes. Estou descobrindo as raízes para facilitar, mostrando aqui o nebari, que ela tem bastante raízes ainda estão finas, mas espero engrossar. Tem algumas cruzando que eu vou apontar logo mais no vídeo. As raízes que estão cruzando que eu vou consertar a direção delas. Aí eu mostrei o processo de rachadura, que eu rachei o tronco nos lugares aí para facilitar esse processo de conicidade. Aí eu rachei ele em 4 lugares. Esse processo ele é bem-vindo. Ela já mostra ela bastante cônica. Já está vendo uma conicidade. Aqui eu estou mostrando uma raiz que ela está nascendo numa direção cruzando a outra. Aqui é o lugar que ela deveria ficar. Eu vou retirar esse substrato aqui agora para facilitar a visualização. Ok? Aí retirado o substrato, já facilita um pouco a visualização. Já dá para ver algumas raízes que estão cruzando uma em cima da outra. Quando se deixa crescer naturalmente, isso fica feio no futuro. Então eu vou fazer o realinhamento dessas raízes para no futuro ter um nebari perfeito. Aqui as raízes que estão cruzando, eu vou redirecioná-las, reposicioná-las para a gente estar ganhando aí esse alinhamento de nebari. O nebari sair perfeito no futuro. Esse processo ele é um processo que é feito gradual. Todo ano a gente faz essa manutenção, faz essa correção de raízes para a gente ter um nebari bem alinhado, bem radial e cônico. Nesse processo a gente também pode fazer o corte de algumas raízes que se destacam uma da outra, que está mais grossa, para a gente manter um nebari bastante uniforme aí, para ele ficar bem, um nebari perfeito mesmo. Aqui eu vou reposicionar algumas raízes. Vou usar um grampo
de alumínio que a gente faz, a gente dobra o grampo. Vou mostrar aqui agora como que é feito esse grampinho para a gente pôr a raiz no local e ela permanecer por enquanto, né? Até o substrato cobrir e ela começar a ganhar forma naquele local. Esse é um grampinho simples, é um araminho de alumínio dobrado. A gente dobra só para segurar a raiz mesmo. A gente coloca a raiz no local desejado, enfia o grampinho para segurar a raiz para que ela cresça naquele local. Reposiciona ela para ela se direcionar o crescimento da raiz. E a gente faz um alinhamento do substrato com a raiz para que ela cresça mais ou menos na mesma altura da outra. Todos ficaram bem alinhadinho, bem correto aí. Esse processo pode ser feito sem fazer o replantio, só retirando por cima ali o substrato e fazer o alinhamento. É sempre bom estar fazendo essa correção, porque daí as raízes, o conjunto de raízes não vai crescer desalinhado, vai crescer controlado conforme o seu desejo aí, para que você tenha um nebari radial, perfeito, não tenha raiz cruzando, uma passando em cima da outra, que deixa o nebari e prejudica um pouco na qualidade do nebari. Esse processo deve ser feito, é bom ser feito quando a planta é mais jovem, que você vai alinhando conforme o seu gosto, vai direcionando corretamente as raízes para que no futuro você tenha um nebari perfeito mesmo, um nebari de qualidade aí, para que você tenha um bonsai de qualidade. Porque a gente vê muitas raízes que se cruzam nos nebaris, nos bonsais, então isso não é um fator que desqualifica um pouco a planta. Uma planta que você vai cultivar desde novinha, então você tem que ter esse cuidado aí para que você tenha uma planta de alto nível. Aqui eu vou estar alinhando mais algumas raízes e vou estar mostrando no final como que vai ficar aí o resultado. Ó, quem gostar aí já deixa o joinha, quem é um aroeira raiz aí já deixa o joinha já na confiança, porque esse é um vídeo de excelente qualidade aí, mostra o trabalho. Aqui eu estou colocando o grampinho, fixando a raiz na direção que eu quero e vou estar alinhando o nebari aí para que no futuro tenha um nebari que eu queira, que desejado. Aqui tem algumas raízes que estão cruzando, vou fazer o reposicionamento das duas, vou estar invertendo a posição delas. Com cuidado a gente retira a raiz do substrato para não quebrar a raiz e não perder essa raiz aí, porque elas estão nascendo num ponto interessante. Então vou estar fazendo isso com cuidado aqui, retirando um pouco o substrato para estar reposicionando a raiz. Deve ser feito sempre com muito cuidado, sempre com muito tato aqui, para não quebrar a raiz, não perder a raiz que está numa posição legal e no futuro você fica com um ponto prejudicado aí de raiz. Aí você tem que fazer outra técnica que pode demorar um pouco tempo, você poderia estar ganhando. Então o cuidado aqui é sempre bem-vindo. Você tem um pouco de carinho com as raízes aí, que estão bem frágeis ainda, são raízes finas, não são raízes tão grossas, e a gente deseja que elas cresçam no alinhamento correto. Aqui eu vou estar fazendo mais o reposicionamento. Eu já plantei ela numa posição que já estava inicialmente agradável, mas as raízes cresceram depois, então por isso é necessária essa correção. É sempre necessário, sempre bem-vindo estar fazendo essa correção aí para a gente não perder o crescimento controlado aí. Se a gente deixar crescer muito descontrolado, a árvore vai crescer por um rumo que ela mesma deseja, e não o que a gente quer. Essas intervenções são feitas para a gente
corrigir essas nuances aí. Aqui vou mostrar aqui como o nebário já está bem radialzinho, as raízes já estão mais ou menos na posição que eu quero, e posteriormente eu vou estar fazendo mais ajustes aí ao decorrer dos anos. Vou estar fazendo sempre algum ajuste, alguma correção, para que eu tenha sempre um trabalho completo. Aqui eu vou estar cobrindo, só recolocando o substrato. As raízes já foram bem colocadas, bem alinhadas, e vou deixar mais um período de crescimento aí. Provavelmente uns 6 meses, vou deixar ela crescer mais uns 6 meses e dar uma olhada de novo depois para ver como que tá o crescimento das raízes, para ver se estão crescendo alinhadinhas conforme eu quero aí, para ver se estão crescendo um nebário mais igual, bem radial e bem uniforme. Então agora eu vou estar deixando mais um período de crescimento, vou adubar bem para ela que desenvolva mais um pouco, e com isso eu vou ganhando mais conicidade, vou ganhando um nebário bem radial. Aqui é quando eu rachei ela, isso faz mais ou menos uns 6 meses, eu rachei ela e replantei, ela já tinha um pouco de raiz, aí eu rachei, coloquei um espaçador ali para ganhar um pouco de conicidade, ela era bem fininha, ela já se desenvolveu bem. Aqui uma outra planta que eu já venho trabalhando há algum tempo, a mesma espécie, é um Ficus microcarpa, e eu venho trabalhando esse processo de rachar o tronco e realinhar a nebário. Aqui a gente vê que as raízes já estão um pouco mais grossas, já estão um pouco mais trabalhadas e já ganharam um pouco de espessura. Eu vou estar retirando também aqui essa parte superficial aí do substrato, para estar mostrando como que está o nebário, como se eu tenho que realinhar mais alguma raiz para a gente ganhar esse nebário perfeito no futuro. Eu vou retirar aqui essa parte superficial do substrato, para estar analisando direitinho aí como é que tá o conjunto de raízes aí, como é que tá saindo essas raízes, sempre com bastante cuidado para não quebrar e perder alguma raiz que está num ponto estratégico, que ela está num ponto legal, que eu possa aproveitar ela. Aqui a gente vai retirando o substrato com bastante cuidado, aqui com uma parte um pouco mostrando o nebário, onde tem a saída de raiz, que ela já está bem radial. As raízes já estão num ponto interessante, às vezes alguma ou outra eu tenho que fazer essa correção. Aqui eu fiz uma rachadura no tronco, e aí também eu rachei ela, como a outra lá eu rachei em 4 lugares. Eu tenho uma raizinha aqui, é muito importante, esse ponto aí tá sem raiz, essa aí vai ficar num ponto estratégico, eu vou ter que cuidar bastante dela para ela crescer saudável e igualar com as outras. Aqui com bastante cuidado a gente vai retirando o substrato aí para ver como que tá o nebário. Esse processo não é tanto agressivo, porque a gente não vai mexer muito nas raízes para baixo, você só vai dar uma retirada superficial ali e realinhar as raízes. Aí desse ponto é um ponto que tá com um pequeno defeito aí, não tá tão perfeito o nebário, ele tá faltando uma raiz ali nesse ponto para compor aí o nebário ficar top. Mas aqui vou ter que trabalhar aqui alguma coisa, talvez um enxerto, se eu não encontrar nenhuma raiz fina que eu possa direcionar para aquele lado. Essa é uma planta que ela já tem um certo tempo,
Aqui eu notei que tem uma raiz que ela está indo para dentro do substrato. Eu vou tentar reposicionar ela. É uma raiz importante, bem estratégica ali. Se eu conseguir fazer o reposicionamento dela com bastante cuidado, porque ela é uma raiz muito fina, eu consigo reposicionar aí para ganhar uma raiz naquele local. Aqui eu retirei a parte superficial do substrato e vou analisar direitinho o que eu posso ganhar aí com reposicionamento de raiz para ter um nebare excelente, uma planta excelente aí. Vou retirar raízes cruzando que passam em cima da outra, o que deixa o nebare feio. Para mim tá. Aqui eu fiz rachei o tronco e coloquei uma pedra para espaçar, separar uma raiz da outra. E é um processo que pode ser feito, não prejudica em nada. Essa raiz ali eu até rachei ela para mim conseguir duas raízes no mesmo local. Fica, cicatriza bem, então não vai ser nenhum problema para a planta. Aqui foi onde eu fiz uma rachadura e não teve um crescimento muito bom de raiz, mas tem uma raizinha ali que eu vou poder aproveitar ela, jogar ela, que ela está nascendo para dentro do tronco, então eu vou posicionar ela para fora e no futuro ela pode até me ajudar a fechar essa cicatriz aí, ganhar mais conicidade na planta e o nebare, completar o nebare aí para ele ficar bastante radial. Essa análise tem que ser feita com cuidado para a gente não perder raízes importantes, como eu já disse. E não precisa ter pressa, a gente pode fazer devagar, é bom fazer com cuidado, que a gente faça um trabalho com excelência aí. Aqui eu vou usar o mesmo processo dos grampinhos para colocar as raízes no local desejado, direcionando as raízes que eu quero aproveitar. Aí uma raiz que é bastante fina, mas ela está num posicionamento muito bom, muito interessante, que eu vou precisar dela. Então eu vou colocar o grampinho, fixar a raiz na onde eu quero e cuidar bastante dela para não perder essa raiz. A raiz é muito importante aí porque ela está no lugar onde eu não tenho nenhuma raiz, então ela vai ficar ela é muito bem-vinda aí. Ela não precisa ficar bastante retinha, ela pode ficar com um certo movimento que até fica mais interessante. Coloquei uma pedrinha ali para direcionar ela mesmo, para fixar ela naquele local. Depois com a colocação do substrato aí ela vai permanecer naquele local. Ali é só um pequeno ajuste mais fino. Aqui é o ponto mais crítico da árvore, que ele tem um local ali que falta essa parte do nebare, que eu rachei ela e ela não respondeu tão bem, porque lá não cicatrizou tão bem, mas tem uma raiz que está voltando para dentro ali do tronco, eu vou tentar direcionar ela para fora, para mim ganhar uma raiz naquele local que vai me ajudar a fechar essa cicatriz aí. A raiz é bem fina, mas com cuidado aqui, retirando o substrato, trabalhando com bastante delicadeza aí para não perder essa raiz. Eu vou puxar ela aqui para mim direcionar ela. Direcionada aí, a gente põe um grampinho para fixar ela no local desejado. Aqui tem uma outra raiz que pode compor esse local também. Eu vou estar só fazendo um pequeno ajuste fino ali, colocar uma pedrinha para direcionar ela.
Depois, posteriormente, eu posso colocar um adubo mais nessa posição aí para facilitar a absorção de nutrientes dessa raiz, a planta direcionar o crescimento para esse local aí e eu ganhar força nessas raízes aí e elas deslancharem para ajudar no crescimento. Mas creio que, como é um fixo, uma espécie muito boa de crescimento, isso aí não será nenhum problema não. Vou estar colocando só um grampinho aqui para fixar essa raiz e tem alguns ajustes finos que a gente vai fazendo para ir direcionando mesmo o nebari para você ganhar um nebari de extrema qualidade. O nebari aqui já está muito bom, a gente vê que tem bastante raízes bem radiais, está excelente. Então a gente tem raiz em todas as direções aí, saindo do tronco para fora do vaso, então é um ponto interessante. Aquela raiz bem fininha que ela vai crescer e vai igualar com as outras. Aí nesse ponto é o ponto mais crítico, que eu tenho também uma raiz que eu consegui puxar ela lá de fora. Agora eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, ela está mais baixa que as outras, eu vou tentar igualar a altura para ela crescer um pouquinho mais alta aqui. Vou fazer um ajuste fino aqui, é só colocar uma pedrinha embaixo para levantar um pouco. Com o crescimento aí ela vai tender a ficar na mesma altura das outras. Eu tenho um nebari bastante igual aí. Pequeno detalhezinho, um cuidado que se a gente fazer isso nos bonsai da gente, nas plantas da gente, a gente consegue bonsais de qualidade no futuro. Esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito rotineiramente. Se a gente fizer aí num certo período de tempo, a gente consegue plantas com excelente qualidade. Aqui temos um nebari que já está bem direcionado, já está indo num caminho muito bom. Creio que essa planta aqui num período de curto menor, um período de tempo menor, aí eu consigo uma planta de excelente qualidade. Agora é só deixar ela crescer mais um tempo, deixar ela pegar mais vigor. E nessas raízes que estão mais finas, tentar engrossá-las, igualá-las a espessura com as outras, para ter um nebari bastante uniforme. Aqui a gente tem duas raízes que vão ajudar a gente no crescimento, ganhar a espessura das outras e a gente conseguir fechar essa cicatriz ali para ficar bastante igual. Aqui eu vou fazer mais um ajuste, colocar um separadorzinho da outra ali para ela crescer naquele raminho ali, sem encostar em todos. Mas no futuro isso pode se fundir ainda e esse nebari aumentar aí de tamanho. E aqui eu gostei bastante do resultado, é um resultado bom. A gente tem um nebari bastante uniforme nessa planta. Vou fazer a cobertura agora e esperar mais um período de crescimento para estar fazendo esse trabalho novamente. Daqui a uns 6 meses eu consigo tá olhando de novo, já tá reposicionando alguma raiz que caso queira, ou direcionar o adubo para um ponto específico para que uma raiz ganhe mais força que as demais. Mais uma vez eu peço a todos aí, quem gostou, deixa aquele joinha aí para dar uma incentivada no canal. Se puder, compartilha. Creio que esse é um vídeo de excelente qualidade, vai ajudar muita gente aí. Ok? Aqui então é só terminar aqui de cobrir as raízes e mais um período de crescimento. Então é isso aí, gente. Quem gostou aí já sabe. Então, fica com Deus. Um abraço a todos.